Tudo começou no momento exato em que meus olhos encontraram os dele, sem aviso, sem contexto, sem som algum. Apenas uma presença que se impôs como se o mundo inteiro tivesse silenciado para dar espaço àquele instante. Eu já estava acostumada com o fluxo da estação, com os rostos que passavam rápidos e indiferentes, com os passos apressados que ecoavam ao meu redor enquanto meus dedos dançavam sobre as teclas. Havia uma solidão confortável no hábito de tocar ali. Não esperava olhares, não esperava aplausos. A música era a minha forma de falar com o que eu não sabia dizer em voz alta, e eu a tocava como quem desabafa sem esperar consolo. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Um homem, alto, de feições serenas e olhos densos, como se carregassem lembranças que nunca foram ditas, parou. Ele não hesitou, não olhou para o celular, não fingiu desinteresse. Ele apenas parou, com uma quietude tão densa que cortava o ar, e permaneceu ali, como se estivesse me ouvindo com o corpo inteiro. Mas depois percebi que não. Ele não estava ouvindo. Ele estava sentindo. A princípio não entendi. Seus olhos seguiam o movimento dos meus dedos, e havia algo na forma como ele inclinava levemente a cabeça, como se acompanhasse as notas através de outra percepção, outra frequência. Foi só no terceiro dia que percebi. Ele era surdo. E mesmo assim, ou talvez por isso, parecia absorver tudo de mim como ninguém jamais havia feito. Ele se sentava no mesmo banco, sempre, no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Comecei a esperá-lo sem admitir isso para mim mesma. Tocar se tornava diferente quando ele estava lá. Meus dedos pareciam mais leves, como se quisessem falar diretamente com ele, como se minha pele buscasse alcançar a dele através das teclas frias do piano. E quando, por algum motivo, ele não aparecia, uma inquietação tomava conta de mim. Comecei a me perguntar quem ele era, o que fazia, se morava por perto ou apenas passava por ali. Mas mais do que isso, comecei a me perguntar por que era justamente com ele que minha alma parecia se entender. Sem palavras, sem gestos grandiosos, sem sequer saber sua voz, que talvez eu jamais ouviria. Mesmo assim, mesmo no silêncio absoluto, era como se estivéssemos construindo algo entre o invisível e o inevitável. Na manhã seguinte, eu acordei com uma ansiedade que parecia não pertencer ao dia. Havia uma inquietação estranha em mim, como se uma parte do meu corpo estivesse se adiantando aos acontecimentos. Cheguei à estação mais cedo do que o habitual. Ajustei o banco, revisei as partituras que eu nunca realmente seguia e esperei. As pessoas vinham e iam. Algumas reconheciam meu rosto, outras nem me notavam. Eu tocava, mas não como antes. Eu estava dispersa. Meu coração tocava, esperando o retorno de um olhar específico. E cada minuto em que ele não aparecia era como um compasso sem tempo. Quando o relógio marcou o fim do horário em que ele costumava chegar, senti um vazio estranho. Não era apenas ausência. Era como se algo que já fazia parte de mim tivesse sido arrancado de maneira invisível, sem barulho, mas com violência. Passei os dias seguintes tocando com um peso no peito. Meu corpo estava ali, mas minha alma estava inquieta, como se o piano, que sempre fora meu refúgio, agora me traísse por não ser suficiente para trazê-lo de volta. Tentei racionalizar. Talvez ele tivesse viajado, talvez estivesse doente, talvez fosse apenas um acaso. Mas o acaso não explica a falta que alguém faz quando sequer trocou uma palavra com você. E então, quando eu já não esperava, ele reapareceu. Estava diferente. Os olhos um pouco mais fundos, os ombros menos relaxados, como se tivesse atravessado algo denso. Mas ainda era ele. Quando me viu, parou exatamente no mesmo ponto de sempre, mas desta vez não sentou. Ficou de pé, observando-me, e seu olhar carregava algo novo, algo que pedia perdão e ao mesmo tempo dizia: eu voltei. Eu não soube como reagir.
Senti o corpo estremecer como se toda a música acumulada quisesse sair de uma vez. Toquei para ele naquele instante. E foi a melodia mais crua, mais sincera e mais imperfeita que eu já havia deixado escapar dos meus dedos. Não me importava. Se os acordes falhassem, eu só queria que ele soubesse que eu havia sentido sua ausência com todo o meu ser. Quando a última nota se perdeu no ar, ele permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois se aproximou devagar. O coração disparou. Ele abriu a mochila e tirou algo, uma folha de papel dobrada com cuidado. Colocou sobre o piano e se afastou. Eu não me movi imediatamente. Estava paralisada pelo medo e pelo encanto. Quando finalmente abri o bilhete, o que vi foi um desenho simples, um par de mãos tocando um piano e, acima delas, um coração pulsando no lugar das notas musicais. Eu sorri. E naquele sorriso entendi tudo. Aquilo era a nossa conversa. Aquilo era ele dizendo que sentiu minha falta. Era sua forma de me dizer que, mesmo em silêncio, ele estava comigo. Depois daquele dia, algo mudou de forma irreversível entre nós. Ele passou a chegar todos os dias, mais pontual do que o próprio trem. E com cada nova aparição, um novo gesto. Um livro deixado ao lado do piano com uma página marcada por uma pétala seca. Um envelope com uma fotografia antiga de uma árvore, florida, como se me dissesse que esperava primavera mesmo em dias nublados. E às vezes, apenas ele, com sua postura serena e aquele olhar cheio de significado. Eu respondia à minha maneira. Tocava composições novas, criadas a partir das sensações que ele me causava. Uma melodia mais suave quando ele se aproximava com o rosto cansado. Acordes mais firmes quando ele vinha com os olhos acesos, como se quisesse me contar algo que só o corpo dele compreendia. Comecei a guardar todos os bilhetes, todas as imagens, todos os sinais. Era como se construíssemos uma história inteira em fragmentos, uma narrativa silenciosa que só nós dois sabíamos decifrar. As pessoas ao redor notavam, ainda que discretamente. Uma senhora passou e disse sorrindo: "Vocês dois têm um jeito bonito de conversar." Eu apenas balancei a cabeça sem saber o que dizer, porque ela estava certa. Estávamos conversando, só que com o que não se fala, com o que se sente. E quanto mais o tempo passava, mais eu me via tomada por ele. Pela maneira como me olhava, como me escutava, mesmo sem ouvir, como me compreendia, nos detalhes que tantas outras pessoas ignoravam. Não sei em que ponto o piano deixou de ser apenas meu refúgio para se tornar nossa ponte. Mas quando percebi, eu já estava esperando por ele como quem espera o sol depois de dias cinzentos. Já não me importava se o resto do mundo nos entendia ou não. Ali, naquele espaço entre as teclas e os gestos, entre os silêncios e os olhares, havia algo real demais para ser nomeado. Foi num fim de tarde, com o céu levemente rosado, que ele se aproximou com algo diferente nas mãos. Era uma pequena caixinha de madeira, simples, sem enfeites. Ele a colocou ao meu lado, esperou eu terminar a melodia e indicou para que eu a abrisse. Dentro havia uma pulseira fina, com pequenas peças de madeira talhadas em forma de notas musicais. Mas o que me fez prender a respiração foi o pingente, no centro, uma miniatura de piano com o símbolo universal de silêncio gravado embaixo. Olhei para ele e, pela primeira vez, vi seus olhos não apenas intensos, mas vulneráveis. E foi nesse momento que entendi que aquilo era mais do que um presente, era uma confissão. Era a resposta que o mundo inteiro esperava ouvir de outras formas, mas que entre nós só poderia ser dita assim. Em silêncio, comecei a pensar nele fora da estação. A imagem dele passou a aparecer nos meus pensamentos com a mesma frequência que o som das teclas em minha mente. Eu o via em pequenos gestos do cotidiano, nas folhas que dançavam com o vento, nas vitrines de uma livraria, no reflexo da luz atravessando a janela do metrô. Nunca precisei ouvir sua voz para saber que ele fazia parte de mim. Bastava lembrar do modo como me olhava,
como quem escuta com os olhos, como quem entende o que ninguém mais percebe. Passei a compor para ele mesmo longe do piano. Rabiscava melodias em guardanapos, gravava notas em pequenos cadernos, tentava traduzir aquele sentimento que crescia sem alarde, mas com uma força inegável. Era amor. Eu sabia. Não o amor que explode ou que se declara em alto e bom som. Era um amor silencioso, mas imenso, daqueles que crescem nas entrelinhas e florescem nos intervalos entre um gesto e outro. Uma tarde, decidi que precisava aprender a falar com ele em sua linguagem. Comecei a estudar discretamente a língua de sinais. No começo era frustrante. Meus dedos desobedeciam, minha memória falhava, mas a vontade de alcançar o mundo dele era maior que qualquer dificuldade. Cada novo sinal aprendido era uma porta que se abria. Eu queria surpreendê-lo, queria mostrar que o que havia entre nós não era apenas um encanto passageiro, mas algo que merecia profundidade. Enquanto isso, ele continuava a se expressar com seus bilhetes, desenhos e pequenos presentes. Cada gesto seu era uma história. E eu, cada vez mais, me sentia parte de um universo que até então me era desconhecido, mas estranhamente familiar. Foi num fim de semana que ele me convidou pela primeira vez para sair da estação. Um convite feito por gestos simples, com o dedo apontando para o céu, depois para um local no mapa que ele desenhou à mão. Era um parque, não muito longe, dali. Aceitei com o coração disparado. Caminhar ao lado dele em silêncio foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Nenhum de nós precisou dizer nada. E mesmo assim, tudo foi dito. Compartilhamos um sorvete, rimos com os olhos. Ele tocou meu braço de leve quando uma criança correu em nossa direção. E naquele toque havia mais ternura do que em qualquer frase já dita por alguém que tentou me amar. A noite caiu lentamente e ele me levou até uma árvore onde havia esculpido algo, o desenho de duas mãos se tocando entre partituras. Abaixo, a palavra entendimento escrita em letras firmes. Me emocionei. Ele me olhou e naquele olhar havia uma pergunta. Eu não respondi com palavras. Apenas estendi minha mão, toquei a escultura com a ponta dos dedos e depois os levei ao coração. Ele entendeu. Sorriu. Um sorriso lento, sereno, cheio de sentido. Aquele momento, naquele lugar, foi como uma promessa silenciosa entre nós. Ali começou uma nova fase da nossa história, onde o silêncio já não era mais uma ausência, mas uma linguagem compartilhada. Nos dias que se seguiram, nosso vínculo se fortaleceu com uma naturalidade que parecia desafiar o tempo. A estação de trem já não era apenas o lugar onde nos encontrávamos, mas o santuário onde tudo começou. E mesmo fora dali, nas ruas, nos parques, nos cafés silenciosos que ele escolhia com delicadeza, havia entre nós uma comunhão silenciosa, profunda, feita de respeito, escuta e presença. Eu seguia estudando a língua de sinais em segredo, treinando à noite diante do espelho, errando, recomeçando, me emocionando com cada gesto aprendido. Queria que ele sentisse o quanto eu o levava a sério, o quanto o mundo dele merecia ser compreendido com a mesma entrega com que ele compreendia o meu. E quanto mais eu mergulhava nesse aprendizado, mais eu entendia o quanto o silêncio podia ser generoso, o quanto ele podia conter e revelar. Houve um dia em especial que nunca esqueci. Chovia. Uma daquelas chuvas finas e persistentes que pareciam embalar o mundo num manto de introspecção. Ele me esperava, encostado em uma das colunas da estação, com um guarda-chuva e um sorriso que parecia aquecer tudo ao redor. Ao me ver, estendeu a mão. A chuva caía ao nosso redor, mas entre nós dois havia um abrigo, não só o físico, mas o emocional. Caminhamos sob o guarda-chuva como se o tempo não nos pressionasse, como se o resto do mundo tivesse sido desligado. Paramos diante do piano e ele fez um gesto para que eu não tocasse. Por um instante, me senti perdida.
até que ele tirou do bolso um pequeno caderno de notas. Nele havia desenhos nossos, pequenos momentos capturados com traços simples, eu tocando de olhos fechados, ele me observando com um sorriso discreto, nossas mãos próximas quase se tocando sobre o piano. Na última página, uma única palavra escrita à mão: sentir. Eu quis responder. Quis dizer tanta coisa, mas em vez de tentar traduzir o turbilhão de emoções em palavras, respirei fundo, tirei do bolso um bilhete que eu vinha guardando há dias, esperando o momento certo. Nele, com minha caligrafia trêmula, havia desenhado a frase: eu estou aprendendo a falar com as mãos, para que nunca te falte uma resposta. Ele leu devagar. Quando terminou, seus olhos se encheram de lágrimas, e então ele fez algo que nunca havia feito. Segurou meu rosto com ambas as mãos, com uma delicadeza que me desarmou completamente, e aproximou sua testa da minha. Ficamos assim, imóveis, sentindo apenas a respiração do outro, o calor das mãos, o silêncio que nos envolvia como uma canção sagrada. E ali, naquele instante, eu soube, sem dúvida, sem medo, sem pressa, que o que havia entre nós não precisava de tradução, porque já era amor em sua forma mais pura. Tudo parecia caminhar para um lugar de paz, até que a realidade, como sempre faz, decidiu testar aquilo que estava nascendo entre nós. Ele passou a chegar mais tarde. Algumas vezes não aparecia. Quando vinha, trazia nos olhos um cansaço que não era apenas físico. Era como se carregasse uma luta que não queria compartilhar, um peso que o silenciava mais do que qualquer ausência de som. Eu percebia, claro. Cada movimento dele dizia muito mais do que qualquer palavra. E apesar de todo o cuidado que tínhamos um com o outro, havia coisas que ainda não sabíamos como dizer. Tentei respeitar seu espaço, dar tempo, dar ar. Mas o silêncio, que antes era a ponte entre nós, começou a se tornar um muro. E isso me doía de um jeito novo, um jeito que eu não conseguia colocar em notas, nem em papel. Numa tarde em que o vento soprava mais frio do que o habitual, o encontrei, sentado diante do piano. Pela primeira vez ele estava ali antes de mim. Seus olhos estavam baixos, fixos nas teclas, e havia algo quebrado em sua expressão. Ao me ver, levantou devagar, sem pressa, como quem sabe que está prestes a fazer algo difícil. Entregou-me uma folha dobrada com extremo cuidado, como se fosse frágil demais para o mundo. Eu a segurei sem entender, sentindo a tensão em seus dedos quando nossos toques se cruzaram. Ele não me olhou nos olhos. Apenas se virou e caminhou lentamente pela estação, com os ombros curvados, como quem carrega uma despedida nos ossos. Fiquei ali, com a folha na mão e o coração em suspenso. Ao abrir, encontrei linhas simples, diretas, mas cheias de sentimento contido. Ele não dizia que estava partindo, mas estava. Não explicava os motivos, apenas pedia desculpas por não conseguir ficar. Dizia que precisava resolver coisas que não podia dividir comigo. Ainda não. E ao final, uma única frase me desmontou. Você me deu som no silêncio, por isso levo você comigo. Eu encostei o bilhete no peito, fechei os olhos e respirei, fundo, como se quisesse guardar aquela ausência dentro de mim de um jeito que não doesse tanto. Nos dias seguintes, toquei como quem costura um coração partido. As músicas que antes celebravam a presença dele, agora choravam sua ausência. Mas ainda assim, eu voltava à estação. Ainda assim, eu tocava. Porque mesmo que ele não estivesse ali, eu sentia, de alguma forma, que ele ainda escutava com o corpo, com a memória, com o coração. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e o tempo, esse escultor silencioso das emoções, foi esculpindo em mim uma nova maneira de sentir sua falta. A estação continuava sendo meu refúgio, mas já não era mais apenas o lugar onde tocávamos um para o outro sem palavras. Tornou-se o lugar onde eu permanecia fiel àquilo que vivemos, mesmo na ausência, mesmo na dúvida. Continuei tocando, não como quem espera uma plateia,
mas como quem escreve cartas ao vento, esperando que alguma delas encontre seu destino. Em alguns dias, o coração doía tanto que meus dedos tremiam nas teclas. Em outros, vinha uma paz estranha, como se eu soubesse lá no fundo que aquilo que é real não se desfaz tão fácil. Foi no entardecer de outono que tudo mudou. Eu estava terminando uma melodia lenta, cheia de espaços de silêncio, quando senti um arrepio percorrer minha espinha. Não por frio, mas por presença. Levantei os olhos e o vi. Ele estava ali, no mesmo ponto de sempre, com os mesmos olhos, intensos, mas agora com algo diferente neles. Algo mais maduro, mais resolvido, mais inteiro. Meu coração disparou e, por um momento, tive medo de me levantar. Medo de que fosse uma lembrança, um sonho, um truque da minha saudade. Mas ele deu um passo, e depois outro, e então caminhou até mim sem pressa, como quem sabe que cada segundo importa. Quando chegou diante do piano, tirou algo do bolso, um caderno. Era o mesmo que ele havia usado para desenhar nossos primeiros encontros, e agora, ao abri-lo, vi que havia mais. Muitas páginas, desenhos de lugares que não conhecia, de pessoas, de momentos, e em quase todas as páginas ali estava eu tocando, eu sorrindo, eu esperando. Ele me olhou e, pela primeira vez, sinalizou com as mãos, com fluidez, com intenção, com clareza. E eu entendi, porque eu também havia aprendido. Não só os sinais, mas o que havia por trás deles. Com gestos firmes, ele me contou o que o afastou. Uma doença na família, questões antigas que precisavam ser resolvidas, uma parte da vida que ele sempre manteve à margem, porque não sabia se eu estaria disposta a conhecer. Mas agora, ele estava ali, dizendo que queria dividir tudo. Que não queria mais silêncio onde havia espaço para a verdade. Eu respondi do único jeito que sabia, tocando. Meus dedos deslizaram pelas teclas como se finalmente soubessem o caminho certo. E enquanto ele me observava, sentado ao meu lado, senti que a música agora era outra. Tinha passado pelo luto da ausência, pela dor da espera, pela esperança, teimosa, e renascia mais forte. Naquela mesma noite, caminhamos juntos até o fim da estação, as luzes baixas, o barulho distante do último trem. E então ele parou, segurou minha mão, pela primeira vez com firmeza, com decisão, e desenhou um pequeno sinal sobre o peito, como se guardasse ali o que éramos. Sorri, e com minhas mãos finalmente seguras respondi: "Você nunca saiu daqui." E foi assim que entendi que o amor que nasceu sem uma palavra havia se tornado impossível de ser calado. Porque no fim das contas, não era sobre o que dizíamos, era sobre o que sabíamos um do outro, mesmo no mais profundo silêncio. Algumas semanas depois, ele me levou a um lugar que eu não conhecia. Uma sala ampla de acústica perfeita, com um piano de cauda no centro, cercado por janelas altas que deixavam entrar a luz do fim da tarde, como se ela também fizesse parte da composição. Não era um concerto. Não havia público. Era só nós dois. E ainda assim, nunca me senti tão vista. Ele se sentou à minha frente, abriu um novo caderno de folhas em branco e me sinalizou: "Toque nossa história." Meu coração acelerou. Pela primeira vez, percebi que não havia mais dor ao olhar para tudo que vivemos. Havia beleza, profundidade, memória e ressurreição. Minhas mãos tocaram o primeiro acorde e senti que cada nota estava carregada não só de som, mas de tudo que nos atravessou. O espanto do primeiro olhar, a descoberta do silêncio compartilhado, o susto da ausência, a alegria do retorno, a força do recomeço. Ele desenhava enquanto eu tocava. E entre cada traço que surgia sobre o papel, entre cada som que preenchia o ar, havia um pacto silencioso sendo reafirmado. A vida talvez não nos desse todas as garantias, mas ali, naquele momento suspenso no tempo, eu sabia que o que tínhamos não precisava de promessas formais. Era mais sutil e mais firme do que isso.
Era o tipo de amor que nasce nos detalhes, cresce no não dito e floresce no cuidado. Quando terminei, ele se aproximou, pegou minha mão e, com gestos lentos, perguntou se eu queria aprender a tocar o mundo como ele o ouvia. Respondi com um beijo leve na ponta de seus dedos. O mesmo gesto que ele usou um dia ao me agradecer por uma melodia. E ali, entre o som e o silêncio, entre o gesto e o toque, selamos algo que já existia muito antes de sabermos nomear: pertencimento. Começamos a escrever um livro juntos. Eu com as palavras, ele com os desenhos. Uma narrativa que não seguia uma ordem lógica, mas que registrava tudo: os dias comuns, os momentos de luz, as pausas, os sinais, os reencontros. Um livro que não precisava ser publicado, porque já estava completo cada vez que era aberto entre nós. Em uma das páginas finais, escrevi uma frase que resumia tudo. Nos encontramos no silêncio e ali fizemos morada. Ele leu, desenhou, um coração pulsando entre dois pares de mãos entrelaçadas, e sorriu com aquele mesmo sorriso calmo e cheio de sentido que me cativou desde o início. E foi assim que seguimos. Não como dois que superaram o silêncio, mas como dois que aprenderam a habitá-lo juntos e a transformá-lo em lar. Anos se passaram desde aquele reencontro, mas ainda nos encontramos todos os dias. Mesmo quando o mundo insiste em correr, mesmo quando os sons se perdem no caos cotidiano. Hoje, nossas manhãs começam com café e silêncio compartilhado, como se cada gole fosse um acorde suave. Tocamos pouco, falamos menos ainda, mas sentimos tudo. A música continua sendo nosso idioma e o silêncio, nossa casa. Nosso amor nunca precisou de promessas. Ele apenas é, constante, maduro, cheio de raízes. Algumas histórias não precisam de enredo complexo nem de palavras eloquentes. Algumas histórias se escrevem com gestos, olhos e um piano ao fundo. E a nossa ainda toca, todos os dias.